Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Muito bom poder chegar na sua casa pedindo licença para entrar mais uma vez, ficar com você, porque vai começar o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Teremos um giro de notícias com os nossos colegas em vários estados no país. Teremos também a Voz do Povo na TV Com. Vamos colocar aí o povão para falar. Estamos de olho na rede. Teremos também uma entrevista muito especial com um fio desencapado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero muito receber o seu WhatsApp. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Manda uma mensagem para a gente. Quero saber de qual cidade que você está falando. Obrigado mais uma vez. O programa Com o Brasil de hoje está no ar. Vamos começar o programa de hoje com um giro de notícias da Com Brasil Nordeste. Vamos girar. Pois é, Sandro de Moura, telespectadores que acompanham a TV Com Brasil, o programa Com Brasil Nordeste. Olha, no Rio Grande do Norte, a segunda-feira, que foi ontem, começou com a retomada de todo o processo aí de reabertura do comércio, né? Isso aí aconteceu graças exatamente à redução do número de internos pelo Covid-19. São 80% abaixo do normal os leitos que estão ocupados e isso era um dos critérios, esse era um dos critérios solicitados aí pelo governo, exigidos, na verdade, pelo governo de Natal, o governo do Rio Grande do Norte, para que houvesse essa reabertura. A governadora Fátima Bezerra, que pertence ao PT, Partido dos Trabalhadores, alegou que se a coisa mudasse, ampliasse o número de infecções, naturalmente o comércio vai voltar a fechar. Essa abertura gradual vem acontecendo aí após todos esses 4 ou quase 4 meses de fechamento do comércio. Esse isolamento social vem causando um prejuízo muito grande aos comerciantes, aos comerciários, muito desemprego no Rio Grande do Norte e, claro, em todo o Brasil. Mas o Nordeste, naturalmente, os números já não eram muito favoráveis em virtude da crise econômica da qual o país vinha se erguendo. Agora se espera que a população tenha a consciência de utilizar máscara, enfim, de ter todos os cuidados para que esse Covid, para que essa doença, essa pandemia não seja ampliada e, naturalmente, mais uma vez, o trabalho reduzido. Estou no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco também. Alguns municípios do Agreste tiveram a permissão desde ontem, dia 13, segunda-feira, para abrirem suas portas. Naturalmente, nem todo mundo foi para as ruas. Muita gente permaneceu aguardando aí uma redução no número de casos da pandemia. Com o passar dos dias, das semanas e, quem sabe, dos meses, teremos boas notícias sobre também o restabelecimento da economia no Nordeste, que vem sofrendo muito, principalmente, Sandro e telespectadores, com a questão da queda no turismo. Muitas promoções em hotéis, pousadas, mas os turistas ainda estão arredios, estão naturalmente com medo de toda essa pandemia, todo esse caso que vem assolando o mundo e especificamente a região Nordeste. Sou Marcelo Jorge, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, enfim, de qualquer parte do Nordeste, para Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Alô, programa Brasil Nordeste. Alô, meu amigo Sandro de Moura. O meu coração bate pelo Maranhão. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 9 o texto base da MP que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O texto, que inclui um projeto do deputado federal maranhense Gastão Vieira, ele permite a concessão de empréstimos para MEIs, microempreendedores individuais, por meio de maquininha de cartão. Os créditos, nesse caso, serão de até R$50 mil e as vendas futuras realizadas pelos dispositivos servirão de garantias para as operações. A taxa de juros prevista é de 6% ao ano. Os beneficiados terão um prazo de até 36 meses para quitar o empréstimo, o que inclui também uma carência de 6 meses para o início do pagamento com a capitalização de juros durante todo o período. É a revolução das maquininhas.
O objetivo é fazer um crédito chegar até o microempresário garantido pelo Tesouro com a expectativa de inadimplência baixa, usando um instrumento ágil e também desburocratizado. A AMP ela visa acessar, né, facilitar o crédito para empresas de pequeno e médio porte atingidas pela Covid-19, pela pandemia que está aí graçando, e estabelece que o governo poderá aumentar em até 20 bilhões de reais a sua participação no Fundo Garantidor para Investimentos, o FGI, que servirá para a cobertura das operações contratadas. A expectativa é que o programa consiga liberar 80 bilhões em crédito para os micro e pequenos empreendedores para salvar as empresas e também os empregos. Esse valor representa 8 vezes de tudo aquilo que foi liberado até o momento pelo governo federal para esses pequenos e microempreendedores. Aqui, Vinícius Nagem. Hoje tem cidades em festas. Araçoiaba, no estado de Pernambuco, está fazendo aniversário. Também Canápolis, no estado de Minas Gerais. E Campinas, no estado de São Paulo. Parabéns a todos os munícipes, parabéns a estas 3 cidades que estão aniversariando hoje. Agora estamos de olho na rede, nas redes sociais. Vamos ouvir o que tem a dizer a população aqui na tela da TV Com Brasil. Hoje, um internauta muito consciente vai falar sobre um estado da região Nordeste. Coloca na tela da TV Com Brasil, por favor. Gente, não sei se vocês viram, mas eu hoje vi várias publicações com bandeiras antifascistas. E li um texto que me deu vontade de dividir com vocês. E se o Bolsonaro fosse governador de um estado com 3 vezes mais mortes por Covid que o Chile, que a Colômbia, 5 vezes mais mortes que a África do Sul? E se nesse estado 75% das mortes por Covid viessem do sistema público? E se este estado fosse top 3 no número de mortes por milhão de pessoas? E se esse mesmo estado fosse ainda o estado mais violento do país? Se o grupo do Bolsonaro governasse este estado há 14 anos, e depois desse tempo todo, 3 milhões de pessoas, eu disse 3 milhões de pessoas, vivessem com apenas R$ 89 por mês? E se o Bolsonaro tivesse comprado respiradores superfaturados? E se o Bolsonaro controlasse o que sai e o que não sai na imprensa? Se o Bolsonaro estivesse negando, nesse momento, à população o mesmo medicamento que a rede privada tem todo o acesso? Se o Bolsonaro fosse o comandante supremo de uma polícia que manda cidadãos negarem a própria bandeira do seu país? Você não precisa concordar com o Bolsonaro ou aplaudir tudo que ele faz. Eu também não aplaudo e não concordo. Mas fechar os olhos para o que acontece no Ceará é desonesto. É desonesto com sua consciência, com seus irmãos, com seu país. Pense nisso. O verdadeiro fascista pode estar mais perto do que você imagina. Reflita. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Vamos a um brevíssimo intervalo e o programa Com Brasil Nordeste volta já já. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura.
Estamos de volta e o nosso bate-papo de hoje é com o deputado federal do estado do Paraná, Gilson Cardoso Farru, mais conhecido como Sargento Farru. Ele é polêmico, um fio desencapado e um influenciador importante nas mídias sociais. Vamos ao bate-papo com o deputado Sargento Farru. Olá, muito obrigado mais uma vez. Hoje o nosso bate-papo é com o deputado federal do estado do Paraná, Gilson Cardoso Farru, do PSD, mais conhecido como Sargento Farru. Para os mais próximos, ele é quase que um fio desencapado. Marcelo Jorge, eu vou franquear a você a primeira pergunta. Sargento, deputado Sargento Farru, nós estamos acompanhando aí os primeiros resultados dos deputados novatos. O senhor está dentro dessa leva aí. 1 ano e 7 meses, né, deputado? Qual a diferença está lá, nesse momento, conversando com deputados, engravatado, muitas vezes até num ambiente até hostil em relação às ruas? A rua é hostil, mas lá dentro talvez seja até mais hostil, porque a convivência no meio político é bem diferente da convivência na caserna, a convivência que o senhor via. Mas já deu para aprender alguma coisa? Mudou o Sargento Farru, pelo menos o seu entorno mudou? Está começando a criar uma situação de mudança? Como o senhor pensou? É o que o senhor pensava, esse cargo, esse mandato, deputado? Olha, genericamente é o que eu pensava. O ambiente é o que eu pensava, até porque eu tenho experiência de vida. E eu fui criado num ambiente que o meu pai sempre acompanhou política, então ele passava isso para nós, a gente acabava tendo interesse. Meu pai, eu lembro da figura dele, ou na frente de uma televisão vendo jornal, ou com um jornal daqueles de papel. E para mim era tudo bagunçado, não sei como é que conseguia ler aquilo, e ele lia e falava muito de política para nós. Então eu fui criado nesse ambiente aqui dentro de casa, sabendo que a política, embora às vezes um pouco nojenta, é muito importante. É importante, ali decide-se os rumos do país, a vida das pessoas. Eu nunca fui de associação, nunca fui vereador, nunca tive nenhum tipo de experiência. Tempo de rapaz, eles vêm para o meu lado, o primeiro corredor que eu acho, eu embico e fujo deles. Eu não quero, se uma foto pegar eu com ele ali, para mim já é uma tristeza enorme. Então, mas eu estou procurando, eu conversei com a deputada do Paraná, ela falou para mim, Faur, não esquenta a cabeça, eu demorei 2 anos para aprender como é que funciona isso aqui. Eu pergunto também para o deputado que está do lado, o deputado que a gente pode confiar, como é que é isso aqui e tal. E tem votações ali que você apertou o dedo ali, você já começa a ser xingado no corredor, pelas redes sociais e pelo e-mail. Então, quer dizer, tem que se policiar, se vigiar, ver as pegadinhas, tem muita pegadinha, que eles chamam de jabuti, né? Eles um projetinho lá bonitinho, enfia um jabuti ali no meio, ali você vota e ferra com a vida de um grupo, ferra com a vida de uma associação, de um determinado segmento. Então, você tem que ter muito cuidado. Mas eu estou aprendendo, né? Não tenho pressa, acredito que estou conseguindo fazer a minha parte, até porque eu considero também parte do mandato a forma de você se expressar, mesmo que não seja na tribuna, mesmo que não seja em plenário, simplesmente se expressar nas redes sociais, protegido por um mandato de deputado federal. Quando eu digo protegido, eu não digo em termos de fora, não digo de nada, eu digo assim, foi lá e colocou uma coisa que não pode ser mudada, eu sou obrigado a aceitar passivamente. Então, eu tenho que reagir, eu tenho que mostrar que eu tenho ideias e por que eu tenho essas ideias. Então, quer dizer, para muitos tipos de criminosos, só a pena de morte vai resolver. Então, lá atrás, quando fizeram a Constituinte, quando fizeram a nova Constituição, criaram alguns dispositivos lá praticamente impossíveis de mudar. Então, quando você fala, mas mesmo assim eu vou continuar falando. Por quê? Porque isso chama atenção. Chama a atenção do poder público, chama a atenção do povo, para brigar pelos seus direitos, para brigar que bandido seja tratado como bandido. Eu estou dizendo isso porque é uma das minhas principais bandeiras. Mas é claro que lá nós votamos todo tipo de matéria. Então, mais ou menos, nesse parâmetro aí, eu considero que uma coisa que eu não concordo, por exemplo, igual aconteceu aqui no Paraná, em Umuarama, um rapaz, a namorada, ele percebeu que a namorada ia largar dele, ouviu algumas mensagens, deu um tiro na boca dela. Aí fugiu do flagrante, se apresentou, foi no sábado, se apresentou na quarta, saiu pela porta da frente da delegacia. Então, eu planejei um projeto junto com a minha assessoria jurídica e já apresentei para que continue sendo flagrante, porque eles se apresentam porque já estão identificados.
Se ele não fosse identificado, ele não se apresentava. Ele simplesmente vazava no mundo. Não fui eu e acabou. Mas como ele já é identificado e a polícia está no encalço dele e vai pegar mais cedo ou mais tarde, ele se apresenta, vai para a rua, pode planejar uma fuga ou vai tomar cerveja. Se fosse minha filha, eu dava um tiro na cara dele. Então, quer dizer, como eu não quero isso para a família de ninguém, apresentei um projeto nesse sentido. É difícil de aprovar, até porque a esquerda vai malhar, vai dizer que ele tem direitos e isso e aquilo, mas eu estou chamando a sociedade para discutir. Vocês aceitam que um criminoso mata uma jovem de 19 anos, se apresenta falando mal da vítima ou falando que foi acidental e sai pela porta da frente da delegacia com menos de meia hora dando depoimento? Eu não concordo. Deputado, por falar em Jabuti e não se conformar com o que está colocado aí, com o que está posto, o senhor tem se destacado também exatamente por isso, por endurecer contra os bandidos, os marginais de crachá. Aqueles que são identificados, porque tem criminosos que têm até uma certa dignidade. Eles falam, eu sou o crime mesmo, eu sou do comando não sei o que e tal. O senhor já pensou em alguma coisa para endurecer contra os bandidos que usam crachá branco, oficial? O deputado Roberto Jefferson, o ex-deputado Roberto Jefferson, disse recentemente na imprensa que governadores estão assassinando pessoas por politizar agora o Covid-19. E nós sabemos que milhares de outras foram assassinadas por conta de corrupção, desvio de verba para a saúde, para uma série de coisas. O senhor já pensou em alguma coisa para punir esses bandidos que usam crachá branco? Bom, primeiro eu acompanhei e apoiei o projeto anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, que era uma coisa que tinha bastante conteúdo nesse sentido. Infelizmente, ele foi bastante desidratado numa comissão especial, né? Perdeu-se muito do seu conteúdo, ele endureceria mais. Ele ataca diretamente a corrupção e as facções criminosas, que são dois cânceres que temos no Brasil. Eu ataco diuturnamente as facções criminosas e também a corrupção. Então, eu acredito que agora, a pergunta até é bem oportuna, eu acredito que agora cabe sim verificar, a assessoria jurídica verificar o que de fato mudou com a aprovação desidratada do projeto anticrime e criar novos mecanismos de botar, para chamar a sociedade de novo para o combate à corrupção. Uma delas eu apoio incondicionalmente, tenho me manifestado sempre em redes sociais, prisão em segunda instância. Ontem eu postei algo denunciando que tem um grupo de deputados que está querendo que aprove-se ela, valendo-se a partir da promulgação, ou seja, livraria bandidos como Lula e outros que já foram condenados e não entrariam, apenas a partir de novos criminosos, novos crimes, novos julgamentos. Então, eu acho um absurdo. Então, eu estou denunciando isso, aproveito o programa aqui para denunciar também isso. Um grupo de deputados querem tornar ela só daqui para frente, ou seja, o cara que já está condenado em segunda instância, se aprovada fosse, voltaria imediatamente para a cadeia. Com esse adendo aí, com esse dispositivo que eles estão criando, ele não voltaria. Ele não voltaria. Ele seria beneficiado. Só iriam para a cadeia em segunda instância os novos condenados. Então, eu estou denunciando isso também. Ou seja, milhares de bandidos com crachá oficial estariam na rua. Com certeza. Eduardo Negrão. Deputado, eu queria falar com o senhor também sobre o Covid, o coronavírus. Durante esse período, alguns juízes, até por orientação do STF, soltaram assim indiscriminadamente, sem nenhum critério, alguns presidiários sobre o risco de contaminação do corona. A gente questiona isso, porque soltou um, não soltou outro. Alguns, inclusive aí no seu Paraná, e um caso também em Poços de Caldas, que eu me lembro, que soltaram um estuprador, 48 horas depois, ele violentou e matou uma jovem lá em Poços de Caldas. Teve um caso aí no Paraná, eu não me lembro exatamente qual. Como que o senhor vê e o que pode ser feito quando os magistrados agem assim? Eu acho que é bom soltar. Inclusive, no Paraná foi um chefe de organização criminosa que foi solto e que fugiu na hora. Exatamente, um líder de facção criminosa que rompeu a tornozeleira com poucas horas e caiu no mundo, condenado a muitos e muitos anos de cadeia. E em Minas Gerais, o caso de um cara que não matou e estuprou, voltou a matar
voltou a estuprar e matar porque já tinha cometido esse tipo de crime. Quer dizer, um absurdo. Eu denunciei todos esses fatos, e, entre outros, essa soltura indiscriminada de bandido nas minhas redes sociais. E também falei em comissões na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, não concordo e temos que... Eu sempre digo, uma frase que eu até acho interessante. A pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra essa não tem o que se fazer, teoricamente. Nós temos que tentar, através de leis... O grande problema de enfrentar o judiciário é esse. Você cria as leis, manda para lá e eles dão um jeito de não cumpri-la, dizendo que é inconstitucional, arrumam um dispositivo. Então, nós temos que enfrentá-los através do apoio popular, né? Denunciando esse tipo de desmando. Isso aí é coisa do CNJ. Aí pega juízes que têm aquela mentalidade de que legalista, direito, que não pensa... Igual nós tivemos aqui um caso, acho que em Sorocaba, São Paulo, a polícia abordou um carro com droga, grande quantidade de droga, e o juiz soltou. Por quê? Porque a polícia abordou esporadicamente, fazendo uma fiscalização, como eu sempre fiz em rodovias. Diz que não tinha um motivo. Qual o motivo de ter parado? Então, o flagrante foi desclassificado, foi anulado o flagrante, soltou os vagabundos, porque não tinha mandato, não tinha fundadas suspeitas para abordar aquilo lá. Quer dizer, acabou com o serviço da polícia. Ainda bem que temos magistrados que não são assim, seguram preso, aceitam o argumento de que a polícia está ali para fiscalizar e pronto. Então, quer dizer, um fato grave, o CNJ ele se baseia em muitas coisas que vêm de fora, de países desenvolvidos. Então, eles querem comparar o Brasil com a Europa. E nós não estamos prontos para isso ainda. Então, nós temos que freá-los de alguma maneira, através de projetos, mas isso tudo está sendo discutido dentro da Câmara, não tenha dúvida nenhuma. Agora mesmo o STF está tirando o poder até do presidente, então, quer dizer, é complicado. Mas é um absurdo essa soltura indiscriminada de preso. Eles não cumprem as leis, eles não querem cumprir as leis, ou cumprem só a parte que interessa ao bandido. Um delegado aqui de Maringá deu uma entrevista, eu achei muito bacana. Na hora eu liguei para ele parabenizando. Ele falou assim, a lei, um rapaz que bateu o carro bêbado aqui, fez uma desgraceira aqui. Ele autuou o cara em flagrante, segurou o cara preso. Aí ele falou assim, a lei é interpretativa, ela tem várias interpretações. Eu interpreto a favor da sociedade. Entendeu a diferença? E o CNJ está interpretando a favor do bandido. Está pouco se lixando com a... Eu falo isso sem medo, porque é realidade. Milhares e milhares de bandidos soltos por causa da pandemia. Quer dizer, se esses caras não cumpriam regras aqui fora antes, tanto que foram presos, como é que esses caras vão cumprir isolamento, máscara e voltar a se apresentar pós-pandemia? É uma idiotice, esses juízes estão fazendo papel de bobões. Eu pensei, deputado, que a prisão já era uma punição para aquele cidadão que transgrediu e ele estava em isolamento. Mas parece que o CNJ não entende assim. Isolamento é tirar ele da cadeia e colocar ele no meio da sociedade. Negrão? Exatamente. Negrão. Absurdo, né? Você está acompanhando um bate-papo, uma entrevista com o Sargento Farrur, ele que é deputado federal pelo estado do Paraná. Como você viu, ele tem posicionamento forte. Vamos voltar, então, para finalizar esse bate-papo com o Sargento Farrur. Vamos à entrevista. O deputado também, ele é um digital influencer, ele é uma potência na internet aí, tem 3 milhões de seguidores no Facebook, mais alguns milhões no Instagram. Como é que o senhor se relaciona com as redes sociais, deputado? E o senhor ganha dinheiro com isso? Porque outro dia veio uma moça aqui, uma atriz, que tinha não sei quantos milhões de seguidores, realmente a Antônia Fontinelli, bolsonarista, e ela fatura alto com isso. Os deputados também ganham na internet, não? Não, eu não ganho. Olha, eu vou te falar a verdade. Há 2, 3 anos atrás, antes de ser eleito, eu tenho uma pessoa que me ajuda nas redes sociais, que mexe bastante para mim, eu mando as coisas para ele postar, eu falo, vê se ficou bom, tal, tecnicamente falando, né? Ele um dia me falou para mim, sargento, passa o número da conta que tem, acho que $300. Eu falei, não, fica para você que sempre mexe. Foi a única vez que foi monetizada alguma das minhas redes.
nunca mais foi monetizado. Eu sempre cobro, eu sempre observo a defender a liberdade de expressão. Senão, daqui uns dias, a Polícia Federal está batendo na minha porta também. Então, quer dizer, complicado, né? Então, temos que começar a lutar contra esses desmandos, contra esse autoritarismo. Hoje mesmo eu postei a respeito do STF. Eles falam que quer, Gilmar Mendes falou caca das Forças Armadas. O ministro da Defesa vai entrar com uma representação na PGR e eu falei, eles falam o que querem, mas quando nós falamos, a Polícia Federal bate na nossa porta. Que coisa é essa? Então, quer dizer, eles podem, nós não podemos? Aí não se justifica, né? Agora, se a Polícia Federal bater na sua porta, deputado, o senhor ainda tem alguma defesa. Agora, se bater na porta desse jornalista ralé aqui ou na do Marcelo Jorge, nós estamos lascados. Para cadeia, eu nem fumo, não tem nem o que levarem para mim lá. Deputado, nós estamos com o nosso tempo aqui estourado. Quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, então, aos nossos telespectadores. Olha, a mensagem, vou falar um pouco sobre o Congresso Nacional. Não tem nenhum ladrão que chega lá e se transforma em ladrão. Ele já era ladrão aqui na sociedade. Ele simplesmente talvez não tinha oportunidade. Então, quer dizer, pense bem na hora de eleger, acompanhe o trabalho, porque chegando lá, eles têm 1001 motivos, 1001 maneiras de se corromper, ganha-se dinheiro com emendas parlamentares. Esses dias me questionaram, um assessor meu falou, mas vocês não estão levando 20%? Eu falei, não, aqui não é, mas é comum. Então, quer dizer, um alerta para o Ministério Público também, muito deputado e prefeito levando 20% das emendas impositivas. Então, quer dizer, vamos olhar esse povo meter na cadeia. Então, quer dizer, nós temos que valorizar os bons deputados. Chegou uma onda de deputado porreta lá agora, já tinha alguns bons, é claro, não vou generalizar. Chegou uns agora com essa onda Bolsonaro, delegados federais, alguns policiais militares do Rio de Janeiro, uns cara bom, que tem conteúdo. Então tem que ser valorizado. E estão sendo, a mídia de direita e as redes sociais de direita estão valorizando, mas tem que valorizar mais e atacar os que não prestam, corruptos, ladrões, atacar, para eles querem vergonha na cara. Tem que chegar a um ponto que vai ter que jogar dentro do latão de lixo aqui no Brasil, coisa que já fizeram no Canadá. Eu vi uma reportagem de muito tempo atrás. Então, o recado que eu digo é esse. Apoie não só deputado, mas todas as pessoas honestas que querem um Brasil melhor e ataque através das redes sociais. Denuncie aqueles que querem roubar, querem apenas benefício próprio. E aos nossos colegas jornalistas de direita ou não contaminados com o processo de esquerda, procurem o Eduardo Negrão, porque está surgindo a Aliança Nacional de Imprensa para abrigar esses profissionais que não estão comprometidos com o ódio do bem. Deputado Sargento Farrur, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo Jorge. Obrigado, Eduardo Negrão. Até a próxima. Força e honra, deputado. Força e honra! Estamos chegando a mais um final de um programa com o Brasil Nordeste. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência. Pedir que você continue acompanhando toda a nossa programação através das nossas mídias sociais. No YouTube, Brasil Nordeste Oficial. No Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. Amanhã nós teremos uma entrevista muito especial também aqui na tela da TV Com Brasil. Eu quero muito poder contar com o carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, aqui, porque Com Brasil